Pessoal, vídeo aula 2, parte 4. A gente agora vai tratar da resposta do resistor em CA, em corrente alternada, ok? No material de vocês, arquivo número 2, o segundo slide, tá? Esse que está sendo mostrado aqui na TV, resposta de um circuito resistivo em CA, em corrente alternada. Então a ideia agora é nós utilizarmos aquele mesmo resistor que a gente utilizou na análise em corrente contínua, o resistor de 2 ohms, nós vamos agora reproduzir o mesmo fenômeno, só que em corrente alternada. Ou seja, nós vamos fazer com que esse resistor receba a mesma potência elétrica que ele recebia em corrente contínua, ele vai receber agora em corrente alternada. Para que isso seja verdade, nós teremos que utilizar uma fonte de tensão alternada que tenha o mesmo valor eficaz do circuito de corrente contínua. Em corrente contínua nós utilizamos uma fonte de tensão de 12 volts. Então, aqui nós precisamos utilizar uma fonte de tensão alternada com 12 volts eficaz ou 12 volts RMS. Isso significa, então, que nós teremos uma tensão com comportamento senoidal, cujo valor de pico, valor máximo, é raiz de 2 vezes o valor RMS ou eficaz. Então, o valor máximo da nossa tensão aqui vai ser 12 vezes raiz de 2. Um comportamento senoidal, seno do ângulo a cada instante. O que é o ângulo a cada instante? O instante de tempo vai variar, eu vou multiplicar esse instante de tempo pela frequência angular, tá, da nossa tensão. Então daí é essa equação. Isso depois nós vamos examinar matematicamente com cuidado mais tarde, ok? O gráfico também de resposta é um gráfico onde vão constar as nossas 3 grandezas: tensão, corrente e potência, com as mesmas cores. A tensão azul, a corrente vermelha, a potência verde. Só que agora, esse material vocês dispõem aí, a ideia é a gente repassar a construção desses gráficos aqui. Como é que a gente pensou, raciocinou, e chegou ao resultado desses gráficos aqui. Para isso nós vamos novamente utilizar o nosso quadrinho. Aqui então, nós temos o nosso gráfico ainda não está preenchido, nós vamos preencher pensando aqui como fazê-lo. E observem que agora, nesse nosso gráfico, a escala de tempo já está em graus elétricos. A gente já não vai pensar mais em milissegundos, já vamos pensar em graus elétricos, ok? Muito bem. Então aqui vejam que a gente está variando de 90 e 90 graus. 360 graus é um ciclo completo. 180, meio ciclo. 90, um quarto de ciclo no período elétrico. Então a gente está com a escala aqui a cada um quarto de ciclo no período. 90 e 90 graus. Ok? Muito bem. Primeiro, pessoal, com relação às grandezas corrente e tensão. Quando a gente vai examinar o comportamento das grandezas tensão e corrente, num sistema alternado, a gente vai ter que estabelecer uma convenção de qual é a grandeza que é referência para nós. Para a gente poder dizer a corrente está avançada em relação à tensão ou a tensão está atrasada em relação à corrente. Então a gente tem que estabelecer, combinar qual é a grandeza de referência. Bem, com relação à grandeza de referência, é convenção universal que se adote a tensão como grandeza de referência. Tá certo? O que significa uma grandeza de referência? O que é mais lógico para nós ao traçar um gráfico com várias grandezas
e ter uma ela de referência, uma delas. Ora, a grandeza de referência é aquela que vai ter um comportamento no instante de tempo zero, ela também vai ser zero. Ela que é a referência, ela que vai ser nula para tempo nulo, tá certo? Ela é a referência. As demais vão se comportar do jeito que tem que se comportar. Mas a gente inicia fazendo o nosso gráfico com a grandeza de referência. E uma grandeza de referência tem comportamento nulo em tempo nulo. Ok? Muito bem. Então, uma vez que a nossa grandeza de referência é a tensão, nós, lá na análise da resposta do resistor em corrente contínua, nós já tivemos esse entendimento aqui, ó. O elemento resistor, ele admite variação brusca tanto da tensão quanto da corrente. Então veja, o resistor admite variação brusca da tensão e admite variação brusca da corrente. Ele permite que se estabeleça nos seus terminais instantaneamente um determinado valor de tensão e permite também que instantaneamente passe a circular uma corrente, né, já com o valor definitivo dela. Ou seja, ele admite taxas de crescimento de tensão e de corrente de infinitos volts por segundo, infinitos amperes por segundo. Ok? Muito bem. Olha, então vamos começar pela nossa grandeza de referência, que é a tensão, traçado aqui em azul. Olha, a tensão, ela tem valor de pico 12 raiz de 2, ok? Então aqui, no gráfico, nós teríamos a indicação aqui dos valores eficazes. Tá? Então, esse valor aqui, na realidade, nós deveríamos multiplicar todos eles por raiz de 2, né? Então aqui nós temos 12 raiz de 2, 6 raiz de 2, né? Que são os valores máximos das nossas grandezas. Então vamos lá. Comportamento senoidal. A grandeza de referência é a tensão. Então, em tempo zero, a tensão vale zero. Então, no tempo 0 segundo, ó, tem um pontinho azul aqui, 0 volt. E agora ela começa a obedecer o comportamento matemático dela. O valor máximo vezes o seno do ângulo. Ó, quando o ângulo for 90 graus, seno de 90 é 1. Tá? Então, ela vai valer 12 raiz de 2 vezes 1. Ou seja, ela vai atingir o pico positivo em 90 graus. Ali. Quando ela chegar a 180 graus, seno de 180 é 0. Então ela voltou aqui para 0. Quando ela chegar em 270 graus, seno de 270 é menos 1. Então ela vai ter o pico negativo, menos 12 raiz de 2. Quando ela voltar a 360, novamente vai ser nula, vai ser 0. Mais 90 graus, 450 graus, seno 1 positivo. Então, volta ao valor de pico 12 raiz de 2. Ok? Então, esse é o traçado da nossa tensão senoidal em azul. Ora, agora vamos fazer o traçado da corrente. Como a resposta do resistor em corrente, ela é instantânea, ou seja, tudo que acontece com a tensão, acontece com a corrente no mesmo instante. Então, se no instante de tempo t igual a 0, a nossa tensão vale 0, é nula, a nossa corrente também será nula. Se no instante de tempo t igual a 90 graus elétricos, a nossa tensão atingiu um pico positivo, a nossa corrente também atingirá um pico positivo. Ou seja, a resposta do resistor em corrente, ela é instantânea. Ok? Então, o fato dela reproduzir
Toda singularidade que ocorre com a tensão vai acontecer com a corrente. Quando tiver um zero crescente de tensão, nós temos um zero crescente de corrente. Quando tiver um pico positivo de tensão, nós temos um pico positivo de corrente. Quando tivermos um pico negativo de tensão, temos um pico negativo de corrente. A esse tipo de comportamento, a gente diz então que o resistor mantém a corrente em fase com a tensão. Ela sempre acompanha o mesmo ângulo para cada singularidade. Então, a nossa senoidezinha vermelha de corrente, aqui, ó. Certo? Ela está em fase. Para cada pico positivo de tensão, temos um pico positivo de corrente associado. Um pico negativo de tensão, um pico negativo de corrente. Um zero decrescente de tensão, um zero decrescente de corrente. Um zero crescente de tensão, um zero crescente de corrente. As duas senoides não estão defasadas no tempo. A corrente, ela não está atrasada para a direita e nem adiantada para a esquerda em relação à senoide azul da tensão. Ela está em fase, nem avançada, nem atrasada. Ela ocorre no mesmo instante. Todo o fenômeno de tensão é reproduzido instantaneamente com a corrente em se tratando do nosso resistor. Ok? Bem, novamente aqui, nós temos a potência instantânea, é o produto da tensão instantânea pela corrente instantânea, série de valores minúsculos, né? Valores instantâneos. Ou ainda, valor médio, letras maiúsculas, né? A potência média é o produto da tensão média pela corrente média. Em se tratando de corrente alternada, nós vimos que essas médias aqui, de uma grandeza alternada, não é mais uma média aritmética simples, nem uma média ponderada. É aquela média, né? É a raiz da média dos quadrados. É o valor RMS, root, mean square. Né? Muito bem. Então, pessoal, vamos buscar agora o traçado do nosso gráfico verde de potência. Para isso, vamos tratar da seguinte forma. Vamos de 90 em 90 graus. Percorrer aqui. Então, vejamos, vamos lá. Nesse primeiro 1/4 de ciclo, de 0 a 90 graus. No instante de tempo t igual a 0, tanto a tensão azul quanto a corrente vermelha valem 0. O produto tensão-corrente vai valer 0. Então, aqui, em tempo 0, nós temos um ponto verde de potência, também nula. Em 90 graus, nós temos simultaneamente os máximos de tensão e os máximos de corrente. Logo, é nesse instante 90 graus que nós teremos os máximos de potência, porque é no instante onde tanto tensão quanto corrente são máximos. O produto dos máximos vai dar a potência máxima, tá certo? Então, o comportamento aqui é o seguinte: o valor da tensão máxima, 12 raiz de 2. O valor da corrente máxima, 6 raiz de 2. 12 vezes 6 dá 72. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. 2 vezes 72, a nossa potência máxima vai a 144 watts. E a curva do produto das senoides aqui também vai dar uma senoide. Aqui, ó. Senoidezinha verde. Ok? Bem, agora vamos para o segundo 1/4 de ciclo, de 90 a 180 graus. No instante de tempo 180 graus elétricos, tanto a tensão quanto a corrente tem valor nulo. Produto, tensão 0 volt, corrente 0 volt, dá uma potência 0 watt. Tá certo? Então, no segundo 1/4 de ciclo, a potência começa a decair até 0. Observem que tanto no primeiro 1/4 de ciclo, de 0 a 90 graus, quanto no segundo 1/4 de ciclo, 90 a 180 graus, a polaridade da tensão aqui, ó, nesses dois 1/4 de ciclo, sempre foi positiva. E a da corrente vermelha também sempre positiva.
Produto mais vezes mais, dá mais. Uma série de valores verdes de potência, sempre positivo. Agora vamos tratar do terceiro e um quarto de período ou ciclo, de 180 a 270 graus. Observem que agora a polaridade da tensão azul é sempre negativa. E a polaridade da corrente vermelha também sempre negativa. O produto de dois negativos, menos vezes menos, dá um valor positivo, dá mais. Então, nesse instante de tempo 180 graus, a nossa tensão e corrente é nula, potência nula. Em 270 graus, nós teremos máximo de tensão, máximo de corrente, máximo de potência, só que o máximo positivo, porque o produto agora é de uma tensão com polaridade negativa e uma corrente com polaridade negativa. Menos vezes menos, dá mais. Então, em 270 graus elétricos, nós temos aqui a nossa curva de potência verde, novamente chegando ao valor máximo de 144 watts. Terceiro, um quarto de período, novamente a polaridade da tensão azul sempre negativa e a polaridade da corrente vermelha sempre negativa. Produto tensão-corrente, negativo vezes negativo, dá uma série de valores sempre positivos. Vai decair do máximo até o zero. E aqui vai começar a se repetir, né, esse primeiro um quarto de período aqui. Está se repetindo. 0 a 90 graus, ele vai estar se reproduzindo aqui de 360 a 460. Ou seja, aqui novamente nós teríamos a nossa potência crescendo. Ok? Então vejam, pessoal. Se agora a gente buscar, através de uma análise visual do nosso gráfico, compreender, visualizar o valor médio da nossa potência verde, tá? O que a gente está vendo? A gente está vendo que esta potência, ela tem uma série de valores que é sempre positivo, certo? E isso tem um significado físico, que a gente já viu lá na corrente contínua. Qual é o significado físico da série de valores instantâneos de potência no resistor sempre ser positivo? Fisicamente, significa que a potência flui da fonte para o elemento resistor. Ok? E qual é a avaliação de comportamento dessa potência traçada aqui em verde? Ela varia de 0 a 144. Ora, qual é o valor médio de uma grandeza que varia de 0 watt a 144 watts? É intuitivo, é uma média aritmética, né? Ela é 0 mais 144 dividido por 2. 144 dividido por 2 dá 72 watts. A gente consegue enxergar aqui visualmente, né? Varia de 0 a 144. Na média, ela é 72. Esse valor obtido de 72 watts, ele tem que ser confirmado, então, por essa expressão aqui, ó, de cálculo da potência e valor médio. Produto, tensão média, corrente média. Valores eficazes de tensão e de corrente. Quais são os valores eficazes de tensão e corrente? 12 volts, 6 amperes. 12 vezes 2, 6 dá 72 watts novamente. Confirmando aquilo que a gente obteve, né, com uma análise visual aqui do gráfico da potência obtida, através do produto tensão-corrente. Ok? Muito bem, a unidade de potência é o watt quando a gente estiver tratando com este tipo de potência. Esta potência que tem esse comportamento de fluir da fonte para o elemento, ter sempre esse único sentido. Ok?
esta potência que a gente estudou no resistor, ela tem esse comportamento, ela é sempre positiva. Ela é nula ou positiva. Ou seja, ela sempre vai fluir da fonte para o elemento. Ela jamais retorna do elemento para a fonte. Então, esta potência, ela obteve um valor médio que não é nulo. Nós vimos aqui, ó, o valor diferente de zero, 72 watts, tá certo? Então, esta potência medida em watt é uma potência que significa conversão de energia elétrica em outra forma de energia. Houve realização de trabalho, houve conversão de energia em outra forma, houve utilização da potência. Vejam a terminologia, houve a conversão, houve a utilização. A potência elétrica foi convertida em potência térmica, ou em potência mecânica, ou em potência luminosa. Ela fluiu da fonte para o elemento só nesse sentido. O elemento vai converter, não vai devolver nada para a fonte. Se ele devolvesse alguma coisa para a fonte, isso teria o significado de que ele armazenou um pouco de potência, um pouco de energia elétrica e depois devolveu para a fonte. Aquilo que ele armazenou, ele não converteu em outra forma de energia, de potência. Ok? Não é o caso do resistor. A potência no resistor, ela tem sempre sinal positivo. Isso significa que ela só flui da fonte para o elemento e o elemento converte essa potência elétrica em outra forma de potência, que pode ser térmica, luminosa, mecânica, etc, etc. Ok? Então vejam, a esta potência média, que é medida em watt, porque indica conversão de energia elétrica em outra forma de energia, a gente também adota outros 3 sinônimos. Potência média também é conhecida como potência útil, por quê? Porque ela foi utilizada numa conversão em outra forma de potência. Pegamos potência elétrica e utilizamos para converter em potência mecânica. Pegamos potência elétrica, utilizamos para converter em potência térmica, etc. Ok? Então, o recebimento dessa potência teve um caráter ativo. Ela foi útil, ela foi utilizável para ser convertida. Ela atuou, houve atividade nisso. Então, é outro sinônimo, potência ativa. Né? Ou ainda, potência real. Então, tem 3 sinônimos. Potência média, útil, ativa e real. É a potência medida em watt, é aquela potência que caracteriza conversão de potência elétrica em outra forma de potência. Ok, pessoal? Muito bem. Unidade de medida, portanto, é o watt. Ok?